Olá, graças e paz, muito boa noite, meus queridos e amados irmãos. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Nesta noite, nosso programa está sendo transmitido diretamente do nosso templo, a Igreja Batista Ágape. Hoje não estou no meu estúdio. E que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre nossas vidas. Está começando mais um programa Firmado em Cristo, e nós vamos estar orando neste momento para que o Espírito Santo possa estar conduzindo esse momento para o louvor da glória de Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, nesta hora venho a Ti, Senhor, pedir a Deus que Teu Espírito Santo esteja conduzindo esse momento, que Teu Espírito Santo possa estar ministrando nos nossos corações, ó Pai. Que nessa noite nossos corações possam estar abertos para receber a Tua palavra e permitir, ó Pai, que essa palavra venha a ser gerado em vida dentro de nós, Senhor. Que essa palavra venha fazer diferença em nossas vidas, Senhor. Pai, eu coloco a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos que tem me acompanhado pela internet, Senhor. Que o Senhor esteja derramando da Tua graça, do Teu amor, sobre a vida de cada um e de seus familiares, ó Pai. Que tudo que for feito nesta noite, Senhor, seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Usa minhas cordas vocais, usa-me conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, Senhor. Que tudo que eu venha falar esta noite, Senhor, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas tudo que eu venha falar, Senhor, seja diretamente direcionado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. E que o Senhor esteja abençoando as pessoas que nos acompanham ao vivo, Senhor, e aquelas pessoas que posteriormente podem nos assistir esse vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos corações de cada um, Senhor. Se aqueles que estiverem enfermos, o Senhor esteja curando. Aquele que esteja precisando de uma libertação, que o Senhor liberte, Senhor, mas que a Tua graça possa estar alcançando, meu Pai, cada pessoa que tem nos acompanhado pela internet, mas também todos os seus familiares, ó Pai. Que tudo seja para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Queridos, nesta noite eu quero estar falando sobre Jesus sofreu e morreu. E por quê? Para que Jesus sofreu e por que Ele teve que morrer? Eu quero ler duas referências bíblicas para poder nós darmos continuidade à palavra desta noite. A primeira referência se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. A segunda referência que eu quero ler se encontra no primeiro livro de João, capítulo número 4, versículo de número 10, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Queridos, foi necessário Cristo padecer no madeiro. Foi necessário Cristo sofrer a morte e a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser libertos da maldição da lei, para que eu e você pudéssemos ter a chance de termos os nossos pecados perdoados. Jesus, quando Ele estava ali no madeiro, Ele estava cumprindo uma ordem de seu Pai, de vir a este mundo com um propósito, de sofrer, de padecer no madeiro, para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de ficar livre da maldição do pecado, livre da maldição da lei. E é por isso que nesta noite, queridos, eu queria que você pudesse abrir teu coração e receber essa palavra. Mas por que foi tudo isso? Porque Deus, Ele é justo. Se Deus não fosse justo, não haveria exigência para o sofrimento e a morte do seu Filho. Se Deus não fosse amoroso, não haveria disposição do Filho para sofrer e morrer. Mas Deus, Ele é justo e amoroso. Assim, o seu amor se dispõe a cumprir as exigências da sua justiça. Porque Deus é justo. Foi necessário que se cumprisse a exigência de sua justiça. Por amor a mim, por amor a você, a justiça de Deus foi feita para que os meus pecados, os seus pecados,
fossem pagos através do sofrimento do seu Filho, Jesus. A lei de Deus, mas a lei de Deus exige: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Porém, todos temos amado mais as outras coisas. O pecado é isso: desonrar a Deus pela preferência de outras coisas e agir com base essas preferências. Queridos, o pecado consiste em desonrarmos a Deus, ao almejarmos mais as outras coisas do que amarmos ao próprio Deus, que é o autor e consumador da nossa vida. A Bíblia diz, deixa bem claro, no livro de Deuteronômio: amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas o pecado nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas. O pecado nos impede de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E isso, queridos, isso nos faz agir de acordo com as nossas preferências. Se eu prefiro amar mais as coisas materiais do que o próprio Deus, isso, queridos, é uma transgressão, é uma quebra de princípio, é uma quebra da lei, quando a lei diz: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. Mas as nossas escolhas por amar mais as coisas, mais os objetos materiais, nos faz nos apartar, nos distanciar da presença de Deus. O Deus que, para cumprir a sua justiça, vendo que nem eu e nem você teríamos condições de pagar o preço para a nossa libertação do pecado, Ele envia seu próprio Filho para morrer naquela cruz, para pagar os nossos pecados. Como Deus é justo, Ele varre esses crimes para debaixo do tapete do universo. Ele tem ira santa contra eles, merece a punição, e isso fica muito claro. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Queridos, o salário do pecado é a morte. Tudo na vida tem um preço. Todas as minhas ações, todas as minhas atitudes vai ter consequências. Todas as minhas atitudes, todas as minhas ações vai ter um preço. Se as minhas ações, se as minhas atitudes forem feitas de justiça, eu vou colher justiça. Mas se as minhas ações, as minhas atitudes são de injustiça, eu vou colher a injustiça. Mas foi para isso que Deus, através do sofrimento de Cristo Jesus, seu único Filho, Ele pega os meus pecados, Ele pega os teus pecados, esses pecados confessados, e Ele joga no lamaçal do esquecimento, e dele não se lembra mais, porque Deus, Ele é justo. Nós é que somos injustos, nós é que nos recusamos a viver a vontade de Deus, nós é que rejeitamos esse amor, essa justiça de Deus para com as nossas vidas. Mas o amor de Deus não descansa com a maldição que paira sobre toda a humanidade pecaminosa. Ele não se contenta em demonstrar a ira, por mais santa que seja. Assim Deus envia seu próprio Filho para absorver a sua ira e carregar a maldição no lugar de todos os quantos confiam nele. O amor de Deus por mim e por você
é tão grande que ele não descansa. Ele não descansa com a maldição que paira sobre a humanidade. E para isso, ele não se contenta em demonstrar sua ira, por mais santa que seja. Assim Deus, ele envia seu próprio Filho, para que seu Filho, no sofrimento, na cruz, ele absorva toda a ira de Deus contra o pecado, para que essa ira do pecado não recaia sobre mim e sobre você. Jesus, ele veio como um substituto. Ele veio para absorver aquilo que era ruim para mim. Ele se sugar para ele. Ele veio para absorver toda a maldição que era contra você. Ele sugar para ele e levar para a cruz. O amor de Deus demonstrado pela humanidade, esse amor não tem preço. E muitas vezes o que Deus apenas quer de mim e de você é ser fiel a Ele em todas as coisas, é amar a Ele sobre todas as coisas, não colocar nada nem ninguém em primeiro lugar na sua vida, a não ser Ele. A Bíblia diz no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, que Deus, ele é ciumento. Ele tem ciúme de mim, ele tem ciúme de você. Ele não quer dividir o nosso amor com nada. Mas ele diz o seguinte, que ele aborrece até a 4ª geração. Ele amaldiçoa até a 4ª geração daqueles que o aborrecem, daqueles que o negam, daqueles que o rejeitam. Mas ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que deixam tudo por amor a ele. O amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus, ele é incondicional, é incomparável. Queridos, não podemos brincar com Deus não podemos brincar com Deus ou deixar por menos o seu amor. Jamais estaremos diante desse Deus, jamais estaremos diante de Deus maravilhados por sermos por Ele amado, até que reconhecermos a seriedade de nosso pecado e a justiça da sua ira contra nós. Queridos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer a seriedade do nosso pecado. O pecado, querido, é tão sério que nos tira da presença de Deus. O pecado é tão sério que nos leva para longe de Deus. Porque quando nós pecamos e não reconhecemos o nosso pecado, não confessamos o nosso pecado, não nos arrependemos diante de Deus, esse pecado, ele vai nos levar a outro abismo, à destruição eterna. E não foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você perdêssemos a nossa vida. Ele se fez justiça de Deus em nosso lugar. Ele se entregou à morte, morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, que Ele se fez carne, Ele veio a este mundo, se entregou ao sofrimento, se entregou à morte, e morte de cruz. Para quê? Para que eu e você não tivéssemos que passar por isso. Oh, queridos, como é tão difícil as pessoas entenderem que Jesus é o único caminho, que Ele é a única verdade, e que Ele é a única vida, e que nem eu e nem você, nem ninguém vai poder chegar até Deus, se não for através dEle.
se não for reconhecendo o seu sofrimento na cruz, se não for derramando o nosso coração em arrependimento, pedindo perdão a Deus, reconhecendo nossos pecados, só assim, queridos, a ira de Deus não vai nos alcançar. Eu vejo tanta gente pregando por aí, Deus é amor, mas esquecem de dizer para as pessoas que Deus é justiça. Queridos, Deus é amor sim, Deus é um amor incomparável, incondicional, mas Ele também é justiça. Nunca queira, amado irmão, cair debaixo da ira de Deus, porque quem cai debaixo da ira de Deus não tem nenhum superior a Deus para lhe defender. Mas seja humilde, reconheça o seu pecado diante de Deus, confesse o seu pecado diante de Deus, clame a Ele por misericórdia. Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, mas Ele também se ira, queridos. A salvação, ela foi paga através do Filho de Deus. O próprio Deus, por amor a mim, por amor a você, para que a justiça dele fosse cumprida, Ele envia seu Filho. Podemos olhar o sofrimento e a morte de Cristo e dizer: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Não foi eu que amei a Deus primeiro, não foi eu que amei a Jesus, mas foi Ele quem me amou primeiro. Jesus me amou primeiro, ao ponto de se entregar à morte de cruz. Não foi você que amou Jesus, não foi você que amou a Deus, mas Deus te amou primeiro, ao ponto de entregar o seu Filho para morrer no seu lugar. Não foi você que amou Jesus, foi Jesus que amou você primeiro, ao ponto de se entregar à morte de cruz, fazendo-se justiça de Deus. A Bíblia diz que nenhum justo foi encontrado na terra. Queridos, essa palavra é para mim e você estarmos refletindo como está a nossa vida hoje diante de Deus. Será que ainda tem algum pecado embutido aqui dentro de mim, não confessado, que precisa ser confessado, e isso está me atrapalhando a minha comunhão com Deus? Será que ainda não existe um pecado embutido aí no teu coração, que você não lembra, e que isso está atrapalhando a tua comunhão com Deus? Eu tenho um segredo para saber: orar. Ora e pede ao Espírito Santo para te revelar. Se ainda há algum pecado não confessado, que precisa ser confessado, se você fizer isso de coração aberto, o Espírito Santo vai te revelar, e você vai se arrepender, e Deus vai te perdoar. É isso que eu faço, queridos. Espírito Santo me revela há algo dentro de mim que ainda está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Me revela. E Ele revela. E quando Ele revela, queridos, não é para nos julgar, não é para nos condenar, mas é para nos mostrar que precisamos chegar diante de Deus com o coração quebrantado, em arrependimento. E aí sim, se livrarmos dessa culpa. Que Deus, através dessa palavra do seu Espírito Santo, possa ministrar no teu coração. E eu não estou trazendo para você nessa noite uma pregação
Eu não estou trazendo para você nessa noite uma palavra de exortação, mas eu estou trazendo uma palavra para você refletir. Assim como eu tenho que refletir, porque antes de eu ministrar para você, Deus primeiramente ministra ao meu coração. Ao tempo que eu estou ministrando a você, eu estou sendo ministrado. A palavra que eu ministro não é somente para quem está recebendo, é para mim também, queridos. Porque todo dia nós precisamos chegar diante de Deus com nossos corações quebrantados em arrependimento. Porque, querendo ou não querendo, nós podemos pecar. Nós podemos ferir alguém sem querer. Nós podemos magoar o coração de Deus sem perceber. Por isso, querido, que nesta noite, o Espírito Santo encontre liberdade no teu coração e ministre essa palavra viva e eficaz no teu coração. E você receba a revelação do Espírito Santo de Deus. Se há algo ainda em você que precisa ser confessado, que Ele te revele e que Ele te leve até a sala do trono, onde você possa ter a liberdade de abrir o teu coração diante de Deus e se arrepender e pedir perdão. Com certeza você vai sair do trono, da sala do trono, perdoado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, nós estamos encerrando mais o programa Firmado em Cristo. Eu vou estar orando para que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração. E que você, ao ser ministrado pelo Espírito Santo, você possa ser um canal de Deus para ministrar aos corações dos teus familiares. Que teus familiares possam ver em você o amor de Cristo, o amor de Jesus, fluindo através da sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu, de estar aqui, meu Pai, nesta noite, para ministrar em mais um programa Firmado em Cristo, Senhor. Pai, esse programa que nasceu no teu coração e foi colocado no meu coração, para que vidas pudessem ser alcançadas, meu Pai. E eu creio, Senhor, que vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido transformadas através dessas poucas palavras que são ministradas nesse programa, Senhor. Mas eu te peço, Espírito Santo, ministra, continua ministrando aos corações de cada ouvinte, meu Pai, cada assistente desse programa, Senhor. Aqueles que têm nos acompanhado pela internet, Senhor, que o Senhor esteja ministrando, se revelando a cada um deles, ó Pai, a verdadeira essência da justiça de Deus e do teu amor. E que é necessário reconhecermos os nossos pecados diante de Ti, para que assim possamos sermos liberados e ficarmos livres do pecado. Pai, eu abençoo a vida de cada irmão que tem nos acompanhado, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, está terminando mais um programa Firmado em Cristo. Eu sou o pastor Edson Magalhães, eu sou casado com a pastora Elita Magalhães. Nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui onde eu estou nesta noite, aqui na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Se você tem me acompanhado pela internet e mora aqui perto da nossa igreja, e deseja conhecer de perto o nosso trabalho, venha nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo. O nosso culto é toda quarta-feira, a partir das 19h30, com o estudo da palavra, e aos domingos, às 18 horas, com o culto de ação de graça, pelas bênçãos que recebemos durante a semana. E se você mora em outra localidade, e você ouviu essa palavra e deseja conhecer mais de Deus, deseja conhecer mais da justiça de Deus, do amor de Cristo, procura uma igreja perto de sua casa, procura a liderança dessa igreja, e fala para ele o desejo que você está tendo de conhecer um pouco mais de Deus. E com certeza ele vai te receber, ele vai te orientar, ele vai orar com você, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe e até o próximo programa Firmados em Cristo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua família.